Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Preza, o podcast para ajudar você a sair do Brasil e vir para o Canadá. O podcast que está quase uma década no ar. Esse ano vai fazer 9 anos que a gente começou com o podcast. Já tem uma geração de brasileiros que já estão aqui no Canadá, sempre mandam mensagens dizendo: eu comecei o meu plano no Canadá no podcast. Ouvindo o podcast dos Irmãos e eu Preza. Vou conversar aqui com o meu irmão Caio. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? E aí? Como que tá o clima em Porto Coquito? Está muito bom, está calor, hoje tá sol, quem tá batendo sol aqui atrás de mim, mas tá 10 graus, primavera. E eu tô feliz de ver a tecnologia desse podcast. A gente tem uma câmera aqui, uma outra ali, uma outra ali e uma outra ali. São 4 câmeras. A gente tá testando 4 câmeras. Uau, chique, hein? Parece uma superprodução de Hollywood, né? Aquela câmera lá do fundo, ela só grava por 30 minutos. Eu ainda preciso fazer um hack nela. Hackear a câmera, dar uma hackeada nela pra gravar mais. E hoje a gente vai falar obviamente, sobre o Plano Canadá e a gente vai responder perguntas que a gente recebeu no nosso canal do YouTube. Se você está chegando agora no nosso podcast, não deixe de visitar também o nosso canal no YouTube, que já passou de 161 mil inscritos e eu acho que já chegou em 6 milhões de views. Então, e também falar assim, pra quem tá... Esse podcast ele tá disponível no iTunes, no Spotify, no Google Play e também a versão em vídeo no YouTube. Semana passada a gente teve 12 mil downloads no iTunes. Que legal, né? Vamos lá. Vamos. Então, vamos começar esse podcast com uma pergunta bastante interessante. Não é uma pergunta. Na verdade, é uma análise. É um seguidor nosso, o Wallace, que segue a gente também no YouTube. Ele fez um cálculo bem interessante. Ele seguiu na linha que a gente sempre propõe. Não fique na mão de agência de intercâmbio, não fique na mão de uma determinada empresa. Pesquise por conta própria e vá para o Canadá, para onde você quer ir. Porque no final das contas é você que vai pagar a conta, né? E olha que interessante, o Wallace fez uma conta de que se ele tivesse, eu não sei se ele tá, né? Ou é só uma conta que ele fez, né? É. Ele fez um college na NSCC, que você até recomendou, não é? Naquele vídeo que a gente fez de como economizar 50 mil reais no seu plano Canadá, a gente cita também o Nova Scotia Community College. Nova Scotia Community College. É. E ele falou que o primeiro semestre custaria 6 mil dólares. Para começar a estudar, pagando o primeiro semestre, 6 mil dólares. E aí ele fez um cálculo que, se eu estivesse dividindo apartamento com alguém, eu gastaria 700 por mês, e isso daria 4.200 por semestre, e ele teria um gasto total entre o college, não é isso? Entre o college e a moradia de 10 mil dólares. Ele já até colocou custo de internet, energia, transporte e alimentação. Então ele colocou em torno de 700 por mês de moradia. 700 por então mês. Em 6 meses, o college mais tudo isso daria 10 mil dólares pelos primeiros 6 meses. Lembrando que ele fez um cálculo baseado numa cidade que a gente sugere e recomenda nos nossos vídeos, que é uma cidade bem mais barata que Vancouver. Foi por isso, inclusive, que é Halifax. Foi por isso, inclusive, que ele fez esses cálculos naquele vídeo que a gente falou de Halifax e também citando, né? Exatamente. Para dar uma ideia para as pessoas. E aí ele considerou também uma coisa interessante. Se eu estou fazendo faculdade, eu posso trabalhar até 20 horas por semana. E dessas 20 horas ele colocou o salário mínimo de Nova Escócia, da província de Nova Escócia. E ele fez um cálculo e viu que daria em 6 meses para fazer aproximadamente 5 mil dólares. Então ele teria um gasto de 10 mil e pouco e conseguiria ter de volta aí, trabalhando, pagar 5 mil. E se você seguir aqueles cálculos que a gente fez comparando Vancouver, você vai ver que o custo vai ser muito mais alto do que em Halifax. Se você jogar a moradia de Vancouver, Toronto, dos grandes centros, você vai ver que é bem... a diferença é bem grande. Até fazendo um adendo, Caio, 700 dólares por mês de moradia, a gente gastava há quase 15 anos atrás aqui em Vancouver. Exatamente. A gente alugava um apartamento por 800 e pouco, né? Porque às vezes dividia, né? Porque às vezes tem... Uma pergunta aqui, um comentário que a gente vê com frequência, porque o fato da gente estar sempre falando assim, não, considere o interior do Canadá, tudo... Um comentário que a gente recebe, mas vocês falam isso, mas vocês estão em Vancouver, né? Vocês não saem de Vancouver. A verdade é que quando a gente chegou no Canadá era bem mais barato. E a gente comentou isso num podcast anterior, comentando inclusive os custos. Os custos que a gente tinha. O primeiro apartamento que eu aluguei aqui em Vancouver, ele custava 675 dólares por mês. Hoje em dia, na mesma região, você vai pagar quase 2 mil. Entendeu? Então... Dobrou. Em média, o aluguel... De quando eu era solteiro e morava com você e agora, em 12 anos, dobrou. Sim, né? Pelo menos. Em Vancouver, especialmente em Vancouver, né? Que foi uma cidade que inflacionou muito, né? Então, bem interessante o comentário do Wallace. E vamos então agora para a primeira pergunta. Amanda Cirilo falou: olá, queridos irmãos Preza. Eu tô meio sumida dos comentários, agora tá de volta, né? Tá de volta.
Mas por um bom motivo, estou adiantando meu plano Canadá. Excelente, Amanda. A gente adora quando a gente vê pessoas que ficaram sem comentar, ficaram sem seguir a gente. Ah, mais luz aqui no estúdio agora. Eu tinha esquecido dessa luz. Agora, você me iluminou, hein? Agora eu estou me sentindo iluminado, cara. E ela falou assim, eu gostaria do palpite de vocês. Palpite é sempre gratuito, né? Palpite é não gratuito. tem problema, né? Não. Então, é o palpite de vocês. Tem um primo que mora em Toronto. E eu peso muito ir para Toronto, porque o primo tá lá, óbvio, né? Mas a paixão dela está em São John, perto de Halifax. Está em São John, na costa do Atlântico. Então, por ela iria para São John. São João, né? Vamos falar em português. São João. Ela iria para São João, na costa do Atlântico canadense. Mas ela tem um primo morando em Toronto. E ela fala assim, o que vocês fariam? Vocês iriam para Toronto pela conveniência de ter um contato lá, uma pessoa, um amigo, um primo? Ou vocês iriam daria bye-bye pro primo? Depende do primo eu não iria para Toronto. A Amanda, ela colocou esse comentário também, além do YouTube, ela tinha comentado, quando a gente colocou o podcast número 118 no Facebook, eu coloquei ele como se fosse um Premiere, que chama no YouTube, que você pode interagir, é como se fosse uma live, ele joga o vídeo como se fosse uma live e você pode interagir com as pessoas. Eu coloquei no sábado de manhã, e a Amanda, ela entrou para assistir pelo YouTube e eu tava no chat. E daí ela postou essa pergunta e eu respondi para ela essa pergunta. E a gente queria expandir mais a resposta aqui nesse podcast, porque às vezes é comum a gente ver, porque a gente pode expandir no seguinte ponto. Com frequência a gente vê, eu tô indo para tal lugar porque ou eu tenho parente, no caso da Amanda, ou eu tenho um amigo que mora lá. É comum a gente... até comum a gente ver esse tipo de situação. Existem casos. E daí fica aquela questão... o quanto que esse seu primo, o seu amigo, vai te ajudar. É lógico que você não tem uma resposta. Precisa, porque você não sabe o quanto que realmente essa pessoa vai te ajudar. Às vezes você tá no Brasil, o seu primo tá aqui no Canadá e vocês conversando, fala, não, vem pra cá, eu te ajudo no que você precisar, tudo. E essa pessoa tá falando, pode ter bem intencionada, tudo, né? Falando assim, nossa, legal se você vier pra cá, mas de repente às vezes vocês não têm uma proximidade muito grande, ou de repente se você vier pro canal vocês vão passar a ter uma proximidade grande, nunca se sabe, mas você tem que pensar o quanto que essa pessoa ela vai poder te ajudar realmente, porque se a gente tá falando em termos de, eu vou pra Toronto ou eu vou pra São John, o custo em São John comparado com Toronto é quase um terço, né? Então assim, é uma coisa que você realmente deve levar em consideração. Só que por outro lado, em Toronto, você vai ter um primo que vai te ajudar. O quanto que esse primo vai te ajudar? Vai ser numa questão mais emocional no início de adaptação? Ou essa pessoa ela realmente, sei lá, tá na mesma área que você, sabe? Trabalha numa empresa que de repente pode te dar um contato e você trabalhar lá. Não tem uma resposta precisa, mas você tem que levar esses pontos em consideração. Que é o quanto que realmente... o que essa pessoa ela pode te ajudar vai ser... É difícil colocar em números, né? Mas o que essa pessoa ela pode te ajudar é mais do que você economizar um terço em moradia. Opa, repete isso aí, cara. Não, porque eu acho que o ponto é esse, que você leva em consideração, fala assim, eu tenho um primo que mora em Toronto, só que eu quero ir pra São John. Lá o custo de vida é um terço de Toronto. Então, peraí. A ajuda que esse primo vai dar no meu plano Canadá consegue bater a oferta? Essa oferta? Ela tem que ver a longo prazo, porque eu imagino que ela tá pensando, um dia eu vou casar, um dia eu vou ter filho, um dia eu vou querer comprar uma casa, etc. Então ela tem que ver a longo prazo, né? Porque se você só vê a curto prazo, fala assim, não, quando eu chegar no Canadá, ele vai me ajudar, sabe, a encontrar um apartamento, na adaptação, esse tipo de coisa. Eu não vou dizer que é só isso, porque é uma grande ajuda, não deixa de ser uma grande ajuda quando você chega no Canadá. Mas, a médio e longo prazo, você tem que colocar aí na ponta do lápis. É difícil você colocar o lado emocional na ponta do lápis, esse que é o problema. Porque quando você fala assim, vai me ajudar na adaptação, eu vou ter alguém, eu vou ter uma família lá, bom, isso daí às vezes é difícil. Porque a gente vê que tem o Plano Canadá, ele é muito emocional, né? Amanda, você tem que perguntar, o seu primo vale $20 mil de economia por ano? Porque a gente tá fazendo um cálculo aqui, se eu morasse em São John, eu conseguiria economizar 20 mil por ano em relação a morar na cidade de Toronto. A gente tá falando nas cidades ao redor, né? Tá falando de Toronto, que foi o que ela passou aqui, né? Sim. Então a gente fez um cálculo aí por cima. O seu primo, a amizade, o contato do seu primo valeria essa diferença? E outra coisa, existe uma diferença de mentalidade do Brasil para o Canadá.
No Brasil, eu lembro, quando eu fui procurar por emprego, comecei na profissão, o contato, a amizade era muito importante. E eu via que as pessoas que subiam na carreira, aquelas que tinham contato, fez amizade com aquela pessoa, que indicou outra e assim vai. E aqui no Canadá é um pouco diferente, embora o network ainda valha muito, aqui no Canadá a gente vê direto, inclusive clientes da Aravip, que a pessoa chega, ela não tem nenhum amigo aqui no Canadá, ela não tem nenhum parente aqui no Canadá, mesmo assim, foi o nosso caso e é o caso de tantas pessoas, mesmo assim ela consegue emprego, ela consegue o primeiro emprego, ela consegue o segundo emprego. O Canadá é um país que permite você, mesmo como estrangeiro, começar do zero. Porque é aquele negócio, tem muito de falar assim, emprego é muito contato, né, o QI, né, o que indica. Mas o Canadá, o fato de ter muito estudante internacional, ter muito imigrante, principalmente nos grandes centros, tira um pouco disso. Não tô falando que não existe, né? Não, a gente tá falando que não existe. É lógico que indicação é importante, Sim, referência é existe, importante, mas você não conta só com isso, não. A gente já viu muitos casos de sucesso de pessoas que bateram na porta realmente e batalharam. Né? Eu lembro do meu primeiro emprego no Brasil, cara, que eu trabalhei numa locadora de vídeo. Sabe como eu consegui um emprego? O meu colega de faculdade, que trabalhava lá há muitos anos, que também era meu amigo, né, colega de faculdade, ele ia sair e ele me indicou e eu fui já indicado. E aqui no Canadá você vê que, principalmente emprego assim, entry job, sabe, esses primeiros empregos, você não precisa nem conhecer ninguém. Tá lá escrito lá, estamos contratando, você bate lá, a pessoa vai receber, assim, vai aceitar e vai considerar a sua aplicação. Sim. E o Canadá é muito aberto, essa que é a grande diferença para o Brasil. A economia do Canadá ela é muito aberta para a mão de obra. Eu acho que a respeito aí da pergunta da Amanda, tem também a questão de você pode mudar as coisas no futuro. Você pode ir para St. John e de repente no futuro você vai lá visitar o seu primo em Toronto. E se você achar que de repente é uma oportunidade, ele te ajudou nisso, tem uma indicação de emprego, você pode aproveitar a oportunidade. E também o oposto também serve. Você pode ir para Ontário. É lógico que a gente não recomenda ficar muito nesse bate-bola de você vai para um lugar depois de uns meses você muda, porque você perde aquele contato, tudo. Mas o que eu quero dizer não é permanente. Entendeu? A decisão, ela não é a última. Você tem que tomar essa decisão e você vai estar assim pro resto da vida. Né? Não precisa ser dessa forma. Então vamos passar para a próxima pergunta, Caio. A próxima pergunta é da Juliana Reite. Eu não, peço desculpa se eu não estiver pronunciando o seu nome correto, Juliana. Comecei a seguir o canal de vocês há algumas semanas e percebi que vocês falam muito de ir para o Canadá com visto de estudante para fazer college. Só um parênteses. A gente não tem parceria com agências ou faculdades no Canadá. Se a gente diz isso, e quando a gente fala sobre vir fazer faculdade no Canadá, é nossa mera opinião. A gente não tem nenhum interesse comercial por trás de dizer para você vir fazer faculdade no Canadá. E a gente até toma cuidado de não mencionar determinadas faculdades. Para não mostrar que a gente está sendo, eles estão recomendando tal faculdade. Porque o background disso, qual que é o fundo disso que a gente fala a respeito de você vir fazer faculdade? É simplesmente comprovado pelo que o próprio governo divulga. Você vir fazer faculdade aqui no Canadá, você vai aumentar suas chances de imigração. Isso daí é inquestionável. Ninguém questiona esse ponto. Você vir fazer um college aqui, primeiro vai te colocar no mercado de trabalho já, você vai trabalhar enquanto você estuda, você vai depois com o Post-Graduation Work Permit, que é aquela permissão de trabalho, depois que você gradua, você vai ficar no país, você vai poder trabalhar, você vai abrir suas oportunidades de imigração em termos de programas provinciais de imigração. Então é aquele negócio, é inquestionável que você fazer college no Canadá, fazer uma faculdade no Canadá vai te ajudar nisso. Então acho que vamos partir desse ponto, é inquestionável isso. E é por isso que já há muitos anos a gente indica isso, inclusive um dos podcasts épicos que a gente já gravou no passado foi falando assim, estudar no Canadá, você vai triplicar suas chances de imigração. A gente foi até conservador nisso. A gente foi conservador, a gente gravou isso em novembro de 2014, quando ninguém ainda falava sobre isso, ou tinha percebido que realmente fazer faculdade era o plano B. Se você não consegue imigrar do Brasil, né, cara? Então, bom, partindo desse ponto, o que ela colocou, você quer continuar? Não, ela colocou assim, mas tenho dúvidas se não é possível conseguir uma oferta do Brasil. Faz sentido o raciocínio dela, né? Sim. A Juliana, ela quer tentar primeiro conseguir uma oferta do Brasil, para não precisar vir fazer faculdade, porque há um custo em fazer faculdade, né? Tem um custo
Ele tem um custo alto, né? Você fazer faculdade. É lógico, você pode reduzir esse custo de acordo com o que a gente estava falando no início desse podcast. Você pode, de repente, ir para o interior do Canadá. Você vai gastar menos se você for para o interior, bem menos. Então, o único ponto realmente é o custo. É o custo que tem. E ela diz assim, ó, Juliana, para terminar a mensagem, que ela diz: me inscrevi para receber alertas de emprego na minha área. E pelo menos 2 vezes por semana aparece uma vaga no Canadá, né? Mas sempre nem sempre nos grandes centros. E aí, independente de onde de onde a Juliana quer morar no Canadá, eu acho que o importante dessa ideia dela aqui com relação a receber oferta é que na hora do vamos ver, na hora da empresa selecionar o candidato, entre um candidato que já está no Canadá com visto de trabalho ou mesmo um canadense e uma pessoa que está no Brasil, quem que a empresa vai conseguir? Vai preferir. É o que a gente sempre fala. Não é impossível você conseguir uma oferta de emprego do Brasil, porque a gente já viu acontecer. Algumas vezes já. Mas é quase uma exceção à regra, quase, né? É quase possível, mas são poucos casos. É possível. Né? Se eu estivesse nesse caso, eu começaria a tentar investir em trabalhos remotos para empresas canadenses. Isso a gente comentou no podcast passado, não foi? De trabalho remoto. Trabalho remoto. Então, dê uma olhada no podcast passado, se não me engano, 119, podcast 119, que a gente comentou a respeito disso. Agora, algo que não está muito claro é em relação ao nível de inglês dela. Esse é o ponto de interrogação. Eu acho que esse é o ponto de interrogação da mensagem da Juliana, é a respeito do nível de inglês. Porque você vai precisar ter um nível de inglês bom. Se você quer emigrar do Brasil, mesmo que você tenha uma oferta de emprego, você vai precisar ter um nível de inglês ou francês intermediário avançado, vamos considerar assim, né? Você vai precisar entrar com se você quiser entrar no IELTS, você vai precisar ter o teste do... Se você quiser entrar no Express Entry, você vai precisar ter o teste do IELTS. Entendeu? Então você vai precisar prestar a prova. Agora, outra oportunidade, eu acho que também algumas pessoas pensam, eu posso ter uma oferta de emprego e ir para o Canadá com uma permissão de trabalho por essa oferta. É isso que a gente falou assim, não é muito comum isso. É difícil, a gente já viu acontecer. Mas mesmo assim, para você conseguir uma oferta de emprego numa empresa e vir para cá com uma permissão de trabalho, primeiro, você vai ter que ter um nível de inglês pelo menos para poder participar do processo seletivo, entrevistas, né, fazer toda a parte de contactar as empresas. Então, assim, eu acho que o idioma é algo que é indispensável. Então, eu te gostaria de perguntar para você, Juliana, qual é o nível de idioma seu e do seu marido? Porque é difícil a gente analisar essa questão de opções e se a gente não sabe se... Porque, assim, se o seu inglês é básico do básico, então acho que a melhor dica que a gente pode dar e única dica que a gente pode dar nesse momento é você começar a estudar inglês todo dia. Eu acho que essa é a melhor dica. Se esse for o caso. Se for o caso. Entendeu? Se você já tem um inglês intermediário, você já fez uma simulação no Express Entry, você talvez chega numa nota aí é aquele negócio. Tenta melhorar a sua nota no IELTS. Né? Tem isso. Tenta melhorar a sua nota no IELTS. O seu marido também tenta melhorar a nota no IELTS. Porque a gente já viu casos que a nota IELTS foi 1/3 da nota que a pessoa precisou para ser aprovada no Express Entry. Dentro da Aravip a gente tem diversos assinantes da Aravip que migraram do Brasil. Mas o perfil é muito claro. Entre os fatores, as características dessas pessoas está nível de inglês avançado. E aí você observa o seguinte. Vamos colocar que uma chamada do Express Entry 450 pontos. O fator idioma vai ser responsável por quase aproximadamente 1/3 desses 450 pontos. Então a gente já teve assinantes da Aravip que conseguiram migrar para o Canadá do Brasil através do Express Entry, que como que eles conseguiram? Nota máxima no IELTS. Inglês avançado mesmo. E isso fez com que eles conseguissem chegar nos 400 e poucos pontos, que é hoje as chamadas do Express Entry, a média, né? Nota de corte. Até porque se você tiver uma oferta de emprego, tirando essa questão de você vir para o Canadá com uma permissão de trabalho, se você tiver uma oferta de emprego assim, em termos de Express Entry, a pontuação é lógica, a pontuação ajuda, só que também existem outras formas de você conseguir uma pontuação extra. É você ter um avançado no inglês, você adicionar o francês como um segundo idioma, o esposo ou a esposa tem um nível bom também de idioma. Então, assim, tem várias formas de você aumentar as suas chances. Né?
É lógico que conseguir trabalho do Brasil é uma delas, só que eu acho que o resumo disso não fique aguardando. Não coloque seu plano Canadá tudo nisso. Não, eu só vou pro Canadá se eu conseguir uma oferta de emprego pra sair do Brasil. Eu acho muito assim. Eu não vou dizer perigoso, porque não tem perigo, né? Mas assim, em termos de chances, é muito. Você restringe muito as suas chances no plano Canadá. Eu acho que você vai estar restringindo muito. Você fala assim, eu só vou pro Canadá se tiver uma oferta de emprego. Sim. Normalmente, quando a gente viu as pessoas nesses aí, dos últimos 15 anos que a gente lida com o plano Canadá dos brasileiros, normalmente quando a pessoa fala assim, não, eu só vou pro Canadá se eu tiver uma oferta de emprego, é porque essa pessoa ela realmente não tá tão interessada em sair do Brasil. Porque eu acho que o fundo do Plano Canadá é você estar apaixonado pela ideia de morar no Canadá. Exatamente. Apaixonado mesmo, eu quero morar no Canadá. Eu quero morar pro Canadá, eu vou fazer o possível. Sabe por quê? Porque o ponto é o seguinte, isso é algo que a gente também falou no passado e a gente acredita nisso realmente, e a gente vê isso acontecer todos os dias. Tem um monte de gente dando o máximo pra vir pro Canadá, entendeu? Se você não tá com essa ideia de, eu vou dar o meu melhor, tem muita gente dando o melhor delas, entendeu? Então, é aquele negócio, nem entre no jogo. Eu não tô falando nem pra Juliana mais, eu acho que é uma mensagem pra todo mundo. Nem entre nesse jogo, nesse plano, se você não tá disposto ou disposta a dar o seu máximo. O máximo. Porque tem milhares de pessoas dando o máximo. Entendeu? Sabe o que é interessante? Quando eu entrei no Plano Canadá, eu achava que o meu máximo era aqui. Quem tá vendo na câmera aqui. Depois que você passa pelo Canadá, você vê que o seu máximo é ali, ó, lá em cima. Dá pra você fazer muito mais do que você imagina, né? Dá. Então agora vamos para mais uma pergunta. O Luciano N. Boa noite. Sugestão para vídeo. Ou para podcast, no caso, né? Por que deixei de ter imóvel próprio no Canadá? Porque eu acho que essa pergunta do Luciano veio através de um vídeo que a gente mostrou o meu novo apartamento. Sim. E no vídeo eu explico que eu não comprei o apartamento. Eu aluguei o apartamento. E eu recebi algumas perguntas. Por que você não comprou? Por que você está alugando? E eu fui pesquisar quanto custa o apartamento que eu estou alugado. Por volta de $700 mil. Olha que absurdo, cara. O apartamento que eu tô morando é um apartamento bom, né? $700 mil. Então, ó, a resposta, mais Luciano... Mais taxas, mais isso... Mais taxa, etc. Então, Luciano, a resposta é muito simples. Um apartamento igual que eu tô morando, vocês podem até entrar no site, no nosso canal do YouTube e ver o meu apartamento lá, que o Caio filmou todos os cantos antes de colocar os móveis, né, cara? 700 mil. Pesquise agora quanto custa um apartamento em Halifax, por exemplo. Sem querer voltar para Halifax, mas já voltando para Halifax. Aí quando a gente fala Halifax, a gente tá falando interior também. Interior, até a pergunta da Amanda, St. John também. St. John. Sabe? A gente coloca aí. O Winnipeg talvez não seja caro. Saskatchewan também. 700 mil. Que tal comprar 3 apartamentos em Halifax por 200 mil, você vive de aluguel, você não precisa nem ter emprego? Porque... essa é a pergunta que eu me faço. E eu sempre converso com a minha esposa. Exatamente. Eu nunca compraria um imóvel e pagaria 700 mil aqui. Porque com 700 mil aqui, eu não precisaria mais trabalhar. Embora o que a gente faça aqui, eu não quero nunca deixar de fazer. Sim, mas assim, em tese, eu tô falando em tese só. Eu poderia deixar de trabalhar. Eu compro 3 apartamentos em Halifax e vivo de aluguel. Porque normalmente essa pergunta ou esse comentário, normalmente, ele tem um fundo da questão econômica. Então as pessoas falam, não, mas por que você não compra ao invés? Porque tem 2 pontos. Ou é econômica, ou a gente está falando de questões financeiras, ou a gente está falando de questão mais emocional. Você ter a sua casa própria, você ter seu apartamento próprio. Entendeu? Se é uma questão financeira, aí a gente tem que analisar de acordo com o que o Guilherme está falando. Então, se você está analisando esse negócio, não, eu quero ter uma casa própria por uma questão financeira, por uma questão de investimento, por uma questão de oportunidade, crescimento financeiro, então eu acho melhor a gente analisar desse ponto de vista que o Guilherme falou. Com o valor de um apartamento em Vancouver, você pode comprar uma casa e 2 apartamentos em Halifax. É claro que a gente não tá falando pra você fazer isso, é porque a pergunta foi direcionada pra mim. É lógico. Então eu estou dizendo o que eu faria. Não é de forma alguma nenhuma sugestão isso. Não. Quem quiser comprar, compra. Quem quiser alugar, aluga. Né? Cada um faz o que quer da vida. O que a gente está dando aqui é a nossa opinião a respeito disso. Se eu fosse gastar 1 milhão para comprar essa casa onde eu moro, ela custa 1 milhão. 1,2 milhão aproximadamente. Eu iria para Halifax, compraria uma casa do tamanho dessa por 350 mil
400 mil e compraria 3 apartamentos e alugasse. E a minha questão financeira pro resto da minha vida tá decidida já. Que tal comprar 700 mil em Bitcoin, cara? 700 mil em Bitcoin, o que você acha? 700 mil em ação da Amazon, você apostaria na Amazon? Você acha que a Amazon já tá no topo? Eu tenho ação da Amazon. Eu comprei ação da Amazon já, uns 6, 7 anos atrás. Então, é uma das que mais rende. Então, pessoal, eu e minha esposa, a gente sempre conversa. A minha esposa pensa a mesma coisa. A gente não compraria um imóvel aqui. O que a gente está fazendo é guardando. Porque a minha esposa, eu posso dizer, eu já falei em vídeo, a minha esposa tem um emprego muito bom no centro de Vancouver. Ela está há 10 anos no emprego. O pessoal não sabe, aqui no Canadá, as férias começam só 2 semanas de férias. Minha esposa já tem 4 e agora vai ganhar 5 semanas de férias. Ela já está há quase 11 anos no mesmo emprego. Sem contar benefícios também. Ela tem benefício, paga dentista, paga até o quiroprata, paga um monte de coisa, né? E a minha esposa, ela ganha 50 mil por ano. É um ótimo salário. Então, só com o salário da minha esposa, a gente paga todas as nossas contas em casa. Não. Então, não é uma questão financeira. É uma questão que eu e minha esposa, a gente jamais se sentiria à vontade de assinar um mortgage de 700, que seja 600 mil. 600 mil aqui em Vancouver para um apartamento. Acho que não faz o menor cabimento. Não. Eu preferia que ela pedisse demissão, a gente vai para o interior do Canadá e compra 3 apartamentos de um dormitório. A gente vive de aluguel. Porque, assim, logicamente, assim, do nosso ponto de vista, o que a gente viu em termos de alugar e comprar financeiramente, não tem, assim, aquilo que a gente já viu, não tem tanto vantagem agora, nesse momento. Não tem por que ter pressa. Eu acho que o ponto é esse. Não tem por que ter pressa. A gente tem pressa de comprar. A gente não tem pressa. A gente quer analisar qual que é a melhor opção. Porque se for pro lado financeiro, a gente vai tomar a melhor atitude financeiramente. Entendeu? Se for uma questão, fala assim, não, você quer saber? Vamos ficar em Vancouver, as coisas já realmente a gente não vai... Aí tudo bem, então vamos comprar algo em Vancouver. Entendeu? Mas se você quer ter uma casa própria, então tudo bem, então vamos comprar. Mas enquanto a gente está analisando isso de forma financeira, a gente não quer correr. Exatamente. Então acho que ficou bem respondido, Luciano. A gente tem a agradecer aí. Você dá a oportunidade de eu poder explicar uma pergunta que eu recebi várias vezes. E vamos passar para mais uma aqui, que é a Fábia Amorim disse o seguinte... Peraí, deixa eu só fechar a janela aqui que o caminho... Hoje é dia do lixo. Eu ouvi um chiado de freio de caminhão mesmo, cara. O caminhão... Saindo do seu microfone. Não foi do meu, não. Não é meu nariz. Esse meu nariz, eu tô meio resfriado. Você falou, eu senti um chiado de lixo saindo do seu microfone? Foi não, isso que você falou? Não, chiado do freio, do caminhão de lixo. Tá. E eu, como eu tô meio resfriado hoje pra gravar esse podcast, quando eu respiro parece também freio de caminhão também. Só pra vocês verem, a gente tava com a janela aberta aqui do estúdio. Exatamente, a gente tá em abril, né? A Fábia Amorim, ela quer saber o seguinte, tenho consultado, na verdade ela constatou algo que a gente sempre comenta. Exatamente. Tenho consultado algumas agências de intercâmbio, provavelmente no Brasil, né? Mas só querem me mandar para Vancouver. Será que ir direto para Halifax ou ir direto para uma escola é melhor? Contactar direto a escola ao invés da agência? Fábia, sem dúvida nenhuma, se você vai numa agência de intercâmbio, a única opção que ela dá... Olha que o Canadá é um país grande, hein? O Canadá é um país enorme em termos de extensão, né? A quantos quilômetros nós estamos de Halifax? A milhares de quilômetros, né? Nossa, quantas horas de voo daqui para Halifax? Umas 7 horas? 7 horas de voo, no mínimo, né? Umas 7 horas, né? Então, é óbvio que você deve contactar, sim, ver faculdade ou escola de inglês que ofereça um atendimento de matrícula online. A gente fez uma pesquisa com 160 assinantes da Aravip que estão fazendo faculdade aqui no Canadá. Uma boa parte deles, a gente precisa até puxar essas estatísticas e gravar um vídeo sobre isso. A gente gravou um vídeo pro YouTube. A gente gravou, né? Um tempo vou atrás. puxar de novo porque é muito interessante. Por quê? Uma boa parte dessas pessoas que estão fazendo faculdade, elas fecharam a matrícula, o pagamento, etc., todo o procedimento, direto com o college. Elas não fizeram através de agência. Obviamente, a gente não é contra a agência, de forma alguma. A gente já teve agência de intercâmbio. Só que, se você quer ir para Halifax e a agência quer te empurrar a Vancouver, a agência está pensando mais no benefício dela, te vender o curso Vancouver, ou está pensando no seu benefício ou no aquilo que você realmente quer fazer? E é aquele negócio, aí é uma decisão sua, e eu acho que até é uma decisão simples, né? Você, a pessoa mais interessada no seu plano Canadá, a pessoa mais interessada em fazer com que isso aconteça, você vai deixar que uma agência, ou as opções que a agência que eles estão colocando é o que vai definir o seu plano, o futuro do seu plano Canadá? Eu acho que provavelmente a resposta é não.
Sabe o que isso faz me lembrar, Caio? Quando eu estava no colegial, em 1996, terminando o terceiro colegial, foi uma agência de intercâmbio fazer uma palestra na minha classe. Vender, né, o serviço deles. E na época, era uma espécie assim, a única forma de você fazer o intercâmbio seria contactando eles. Sim. Porque isso daí é uma época pré-internet. A gente tava para assinar a internet, a gente tava começando até aquela internet antiga. Não existia nenhuma forma de você fazer uma matrícula ou pegar informações de uma escola no Canadá. Você já passou por isso quando você veio para o Canadá? Já. Através da internet. Então a escola era a agência de intercâmbio era uma espécie de tábua de salvação mesmo, né? Era a única forma, mas a gente está falando da década de 90. Hoje em dia, nossa. Então, e é engraçado que tem, às vezes a gente vê alguns tipos de comentários, mesmo a forma com que a agência oferece e vende o serviço, parece que a gente está na década de 90 ainda. É. Hoje o consumidor tem um poder de escolha muito maior. Sem dúvida. Hoje em dia, a internet, as opções que você tem, o serviço que os colleges e as escolas de inglês elas oferecem, hoje em dia não tem mais porque você tá travado com as opções de uma agência, né? Você tem todas as opções na palma da sua mão hoje em dia. Yeah. Né? Caio, para fechar agora o nosso podcast, vai uma última pergunta sobre imigração. O Agenor ele quer saber o seguinte: gostaria que vocês fizessem um vídeo nos informando quantas pessoas estão inscritas no Express Entry, quantas são chamadas e quantas são brasileiras. Eu acho que o pano de fundo da pergunta do Agenor tem pouco brasileiro imigrando para o Canadá. E se tem pouco, eu não vou tentar imigrar para o Canadá. Eu sinto isso da pergunta dele. Posso estar errado, mas ele está tentando ver quantos brasileiros estão imigrando para o Canadá por ano. Isso é importante você saber isso. Se tivesse cota por brasileiro, seria importante, mas não tem. Não tem cota, né? Não existe cota por nacionalidade. Né? A gente já pegou essa pergunta, a gente já recebeu perguntas semelhantes. E não tem pontuação por nacionalidade. Se você for de tal país, você ganha pontos pontos extras. Não. Então, assim, o fato de ter pouco brasileiro imigrando para o Canadá não é uma questão de a imigração é injusta ou a imigração ela dá preferência para outras nacionalidades. Não, é simplesmente que o brasileiro não tem interesse. Não tem interesse como o indiano, o chinês. Exatamente. Tem, né? Por mais da situação que o Brasil esteja, no buraco que o Brasil tá, mesmo assim o interesse ele é mais baixo. Agora, o porquê disso é um mistério, né? A gente sabe que o Plano Canadá ele é difícil de executado. A gente vê diversos indianos, asiáticos chegando no Canadá. Asiático, como falando, chinês, japonês, coreano. E essas pessoas, talvez elas... É lógico, quando a gente fala... seria injusto às vezes falar assim, Coreia, Japão, eles têm até uma questão financeira mais privilegiada. Entendeu? Tem até a questão de vistos como Working Holidays, tem alguns benefícios em termos assim para vir trabalhar e estudar. Mas se a gente pegar outras nacionalidades que vêm em maior número para o Canadá, o interessante é que às vezes as pessoas elas se adaptam melhor. Eu não sei se o brasileiro ele tem uma dificuldade de adaptação, às vezes, ou medo. Acho que medo de adaptação. Se você é chinês, você chega aqui já tem uma comunidade chinesa pronta. Se você é indiano, já chega aqui já tem supermercado, mas tudo loja. tem um início, né? Mas tudo tem um início. Eu acho que no futuro, e é por isso que a gente também trabalha, é unir os brasileiros, né? Sim. Por exemplo, você está há meses trabalhando num app. Sim. Um app para unir brasileiros no Canadá. O nosso plano maior é esse. É fazer, porque a gente sabe que a união faz a força, parece um chavão dizer isso, mas Sim. quanto mais unido, é por isso que os chineses, o pessoal chega aqui em Vancouver, fica meio implicante com o chinês, porque vê o chinês de BMW, de Mercedes, de carrão, não sei o quê, né, morando bem, mas não vê que eles são unidos. Sim. E eles trabalham muito. E o brasileiro é trabalhador. O que está faltando, que a gente vê aqui, é unir, é ter uma comunidade brasileira para se ajudar. Por exemplo, quando você pega um táxi aqui em Vancouver, por que é sempre indiano? Porque aí a gente já entra num negócio que... Um indica pro outro, tô saindo desse táxi, vem aqui, que entra que tem... Sim, mas tem acho que tem um outro ponto, porque que acho que o fato do Brasil ser um país muito vertical socialmente, isso às vezes cria aquele negócio de que eu acho que quem tá ouvindo esse podcast, acompanha o nosso trabalho já há um tempo, sabe que é aquele negócio, não, você vai pro Canadá, você vai dirigir táxi, você vai trabalhar num Starbucks, não sei o que. É aquele negócio de que você tá se rebaixando, entendeu? Já essas nacionalidades, eles não se importam com isso. Eles se importam com a qualidade de vida. Eles pensam assim, bom, a qualidade de vida que eu vou ter no Canadá trabalhando no Starbucks vai ser bem melhor do que aqui a minha na Índia.
Inclusive, a gente tem um vídeo bastante popular no nosso canal do YouTube. Eu prefiro cortar grama no Canadá do que trabalhar como jornalista no Brasil, que é um vídeo de eu cortando a grama do seu jardim e a gente comenta exatamente sobre isso. Né? E eu não tava brincando no vídeo, não. Eu jamais voltaria a trabalhar na profissão no Brasil. Eu prefiro ter um trabalho simples aqui no Canadá do que jamais voltar a trabalhar no Brasil. Até porque jardineiro aqui ganha bem. Eu acho que ganha melhor que jornalista. Ah, sim, sem dúvida. Porque pelo menos alguns cargos que eu ocupava no Brasil recebem menos. Sem dúvida. Porque uma pessoa de classe média aqui no Canadá tem uma qualidade de vida de rico no Brasil. Né? Ou até mais, né? Porque no Brasil, aqui pelo menos você tem segurança, né? Nem se você tiver muito dinheiro no Brasil, você consegue se sentir seguro. Agora, essa explicação de que por que tem menos, eu acho que é uma série de fatores. Então é certo a gente falar para o Agenor, sim, tem poucos brasileiros ainda imigrando para o Canadá, frente ao tamanho do Brasil, que o Brasil é um país continental, né? Tem o quê? 3 mil brasileiros imigrando? Não lembro direito o número. É pouco, é pouco, né? Tem pouco brasileiro. E, 2, o fato de ter pouco brasileiro, isso daí é uma informação irrelevante em qualquer plano do Canadá. Porque não há, como você disse, Caio, não há cota por nacionalidade. As chances são iguais para qualquer O Canadá, ele dá as mesmas chances para um chinês, para um indiano, ou qualquer outra nacionalidade que dá para o brasileiro. Para imigrar. A gente está falando de imigração. É por isso que uma pergunta muito comum que a gente recebe, eu tenho passaporte italiano, me ajuda na imigração? Não tem diferença nenhuma. O italiano e o brasileiro é a mesma coisa para a imigração canadense. Você tem que atender os mesmos critérios. Agora, o que a gente tenta colocar no nosso trabalho, a mensagem que a gente procura passar o Plano Canadá, ele é algo a longo prazo. Se você consegue ver as coisas a longo prazo, você consegue começar a fazer algo agora, mudar a sua rotina na sua vida agora, e ter o retorno disso daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, você consegue largar muita coisa do que você está fazendo agora e começar a estudar inglês, você começar a economizar, você começar a investir nisso. Eu acho que essa é a chave da questão. Eu acho que em tudo na vida, para você ter sucesso, você não tem que ficar olhando muito para os lados, para o que as outras pessoas estão fazendo. Você tem que olhar para frente. E só depende de você. Todo mundo que a gente vê, principalmente os clientes da área VIP que tem sucesso, você vê que eles ignoraram o barulho ao redor, ignoraram o que as pessoas estavam fazendo ou deixando de fazer do lado e falaram assim, os costumes, né? Eu vou fazer, eu vou me superar, eu vou atender aquilo que eu preciso para iniciar um Plano Canadá. É a mesma coisa também para negócios. Tem pessoas que ficam muito olhando para os lados, para os concorrentes, por exemplo. Né? O negócio, para ter sucesso, você tem que olhar para frente, para cima. Né? A única forma que você consegue inovar, você consegue fazer coisas novas, você consegue sair do regular, né? Do que chama do average, da média. É você não ficar muito olhando para os lados e você olhar para frente. E minha filha, ela voltou da natação e eu tô conseguindo ouvir ela agora. É interessante esse sistema aqui. Tem um microfone lá embaixo também. Eu tô conseguindo já ouvir ela correndo. Mas ela chegou na hora certa, porque o nosso podcast tá terminando agora. Tá terminando. E então, pessoal, muito obrigado. Também não se esqueça de que esse vídeo está disponível no Spotify, no iTunes, e também a versão em vídeo está disponível no YouTube. Então também não se esqueça também de, se você está ouvindo pelo iTunes, não esqueça de deixar o seu review, os seus 5 estrelas também no nosso podcast do iTunes. A gente está batendo aí os charts do iTunes. A gente estava já batendo um recorde de audiência. Os top 3 podcasts mais ouvidos, né, na categoria, acho que lugares e viagens. Lugares e viagens. Então muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo Posso carinho. agradecer publicamente? Pode, Guilherme. O Caio tá dando de presente pro meu filho um gel japonês. Que meu filho agora tá com mania de pentear o cabelo. Ele tá com 9 anos, ele tá ficando já, sabe, as meninas e tal, né? E ele tá penteando muito o cabelo. E o Caio tá dando de presente esse gel japonês. Olha que bonitinho. Parece com o Felipe, por isso que eu tô dando pra ele. Parece com o Felipe, parece, né? Olha só. Então, tá aqui o gel japonês. Eu não vou poder usar o gel, cara. Não. Na barba, talvez. Na barba. Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.